circuitos com atuador de duplação. Então, nesse vídeo aqui, mostrar o acionamento de alguns circuitos com cilindros de duplação, né, completando aí essa parte inicial de acionamento de circuito com comando pneumático. Né? Então, vamos lá para o primeiro exercício, né? Fazer o comando direto. A gente fez lá com simplização, agora com um cilindro de dupla ação. Então vamos diretamente lá para o simulador Fluid Sim. Então tá aqui, ó, comando direto. A gente já não vai poder utilizar uma válvula 3 duas vias, porque como eu preciso, ele é de duplação, ele precisa avançar através do ar e também recuar através do ar. A válvula 3 duas vias, que a gente estava utilizando para o cilindro de simplização, ele só tinha o envio de ar por uma das vias, né? E o retorno era bloqueio, tá? Então, nessa feita eu tenho que colocar no mínimo uma 4 duas vias, sendo que o mais comum, né, utilizado aí na prática é a 5 duas vias, que a gente vai ver nos próximos exercícios aí. Mas esse primeiro eu coloquei uma 4 duas vias. Então vamos lá. Só para lembrar aqui, é uma válvula 4 duas vias, porque tem são duas posições, né? Tem 4 orifícios aqui, né? Então, 4 duas vias. Lembrando o padrão lá de padronização aqui das entradas. O terminal 1 é sempre a entrada de pressão, que pode ser simbolizado com a letra P também. A entrada 2 é a primeira entrada de trabalho, que vem justamente, tem que ser numerada que opõe a entrada de pressão. Né? Então é 2, poderia ser o A. Daí o 3 é a saída aqui, né? A gente chama de o escape aqui, né? E o 4 é o que está do outro lado, é o oposto desse escape aqui, tá? Que a gente pode chamar de B também. Tá? Então, são as nomenclaturas. É uma válvula também acionada por comando manual, um botão. Então, vamos pôr para simular lá. Ela é só uma válvula acionada simples, então o ar aqui, ó, através da válvula quando está na posição inicial, está mandando ar para esse lado aqui, mantendo o cilindro recuado, né? Está pressionando o cilindro para ele ficar recuado. Quando eu aperto o botão, muda a posição. Então o ar agora saiu daqui, ó, desse lado aqui, escapou, e ele está sendo enviado para o lado de cá, fazendo que avance o cilindro e mantenha ele avançado. Se eu soltar o dedo do botão, então ele recua novamente. Tá? Então, não tá aí né? A simbologia aqui do cilindro de duplação, ele está com essa flechinha aqui porque ele tem a regulação do ar amortecedor, tá? Então, esse é o primeiro circuito que nós temos aí. Esse é o primeiro exercício de cilindro de duplação. Então, o segundo exercício é um comando indireto de um cilindro de duplação utilizando uma válvula de simples piloto. Vamos lá, de novo, então, para o simulador. Então, o que foi feito agora no circuito? Eu substituí aqui um botão pelo piloto pneumático, continua sendo promóvel, porque estava dito que era simples piloto. Ainda é uma válvula 4 duas vias, né? E agora quem está comandando essa válvula, né? É essa outra válvula aqui com 3 duas vias agora. Ela vai servir de comando. Como é a parte de comando aqui, eu vou substituir para pontilhado, né? Dá 2 cliques. Então fica pontilhado. Pontilhado representa a parte de comando, enquanto a parte principal aqui é toda feita através do circuito contínuo, né? Linhas contínuas, tá? Então, dessa vez, se eu pressionar esse botão, vai mudar a posição dessa válvula 3 duas vias, vai pilotar a válvula principal aqui, 4 duas vias, fazendo com que o cilindro avance. Como elas têm retorno por mola, assim que eu tirar o dedo do botão, as duas vão voltar para a posição inicial. Vamos fazer o teste lá. Faltou um detalhe, que é colocar o escape, que é o retorno, né?
Então, agora sim. Vamos lá. Então, tá lá. Então, um comando indireto agora. Indireto porque essa válvula está sendo pilotada por uma outra válvula aqui. Tá? Então, é isso. Vamos para o exercício 3. Exercício 3. Comando indireto de um cilindro de duplação, utilizando uma válvula duplo piloto e com controle de velocidade do cilindro. Tá? Então, vamos fazer esse circuito agora lá no simulador. Então, quais são as novidades desse circuito? São que eu estou colocando, ao invés de colocar um cilindro de simples ação aqui, desculpa, uma válvula de simples piloto, eu estou colocando uma de duplo piloto, que é pilotada então dos dois lados aqui, tanto quando avança o cilindro ou quando recua o cilindro. Como ela é duplo piloto, ela vai ser pilotada por duas válvulas diferentes aqui, tá? Então tem duas válvulas com acionamento por botão que uma vai fazer ele avançar e a outra vai fazer recuar. E daí diz que é preciso fazer o controle de velocidade. Um método de fazer o controle de velocidade é usando a válvula de controle de fluxo unidirecional, né? Eu coloquei aqui para duas válvulas unidirecional, justamente para ser independente, né? O controle de velocidade do avanço e o controle de velocidade de recuo. Então, eu posso fazer o avanço ficar mais devagar, o recuo ficar mais rápido, ou vice-versa, tá? Se eu colocasse só uma bidirecional, aí ela obrigatoriamente ficaria o avanço e o recuo com a mesma velocidade, tá? Então, assim, com essas duas válvulas aí eu posso controlar independente a velocidade do avanço e do recuo, tá? Então, vamos colocar para testar. Aqui o cilindro avança, né? Bate e fica esperando, fica esperando o piloto aqui desse lado, né? Quando eu bater aqui, ó, ele recua. Se eu quiser controlar a velocidade, então é só tirar de 100%, baixar lá para um valor desejado, né? O avanço vai ser mais rápido e o recuo um pouco mais demorado, né? Vou colocar um pouco mais lento aqui. Então, quando recuar, vai ficar um pouco mais lento, tá? Então, são essas as aplicações aqui do terceiro exercício aí. Vamos lá para o quarto. Não, antes de ir para o quarto exercício, deixa eu mostrar mais uma coisa aqui. Aqui, ao invés de eu fazer ele recuar por botão, eu poderia colocar aqui, tirar o comando manual e colocar um comando mecânico de fim de curso, né? Eu só dou um nome lá de fim de curso, FC1, fim de curso 1, né? Clico duas vezes aqui também para colocar o nome do fim de curso e onde ele está posicionado, FC1, está posicionado lá no final, vou colocar 50. Aliás, esse aqui, ó, cilindro de 100, ele avança até 100 milímetros, então tem que prestar atenção nisso, senão no meio do caminho ele vai ficar posicionado. Então é 100 e aqui vai ser 100 também. Beleza, fechou. Então dá OK. E vamos lá. Quando eu apertar, ele vai avançar. Quando ele chegar lá no fim do curso, ele já vai recuar. Ó, bateu, fechou. Bateu no fim do curso, ele volta. Tá? Então, esse aí é mais uma coisinha para a gente ter conhecimento. Aí. Vamos lá para o próximo exercício, então. E agora começa a ficar um pouquinho mais extenso aqui. O circuito, né? Um pouco mais complicado. Comando de um cilindro de duplação com ciclo contínuo, utilizando uma válvula de botão e controle de velocidade. Então, isso significa que quando eu apertar esse botão de trava aí, ele vai começar a avançar e recuar continuamente, tá? Até que eu dê um comando para ele parar, que é destravar a válvula ali,
Tá? Então vamos lá para exercício no simulador. Então, quais são as novidades agora desse circuito, né? O controle de velocidade continua aqui, né? Para o avanço e para o recuo. Eu coloquei aqui uma válvula 3 duas vias, que vai ser responsável aí por ligar o circuito, né? E daí coloquei, mantive aqui aquela última válvula com fim de curso, que quando bater nele ele vai fazer o recuo. Só que eu coloquei mais uma válvula 3 duas vias, fazendo uma lógica E, né? Com essa válvula 3 duas vias com trava. Essa aqui é através do fim de curso. Onde que eu vou colocar esse fim de curso? Lá no comecinho, então tem que indicar aqui, o outro fim de curso, FC2 agora, né? Ele vai estar no início, então eu vou colocar aqui que está na posição 0 e termina na posição 0 aqui, ó. Só para dizer que está no início do curso, tá? Então eu escrevo aqui, o FC2 está aqui. E daí você observa que ele está atuado inicialmente, então ele tem essa simbologia aqui, ó, porque ela está inicialmente atuada, tá? Como o cilindro está recuado, ele está atuado. Pode ver que a posição que a válvula está recebendo inicialmente é essa. Ele só, quando eu ligar o circuito, ele só não vai avançar imediatamente o cilindro porque tem uma lógica aí. Por isso que serve esse botão com trava aqui. Então vamos lá ver lá como que funciona agora. Ó. Um lado da lógica E já está recebendo o ar, né? Só esperando que eu dê o comando aqui para que avance o cilindro. Quando der o comando aqui, vai avançar, vai mudar de posição a válvula, vai avançar o cilindro, vai bater no fim de curso FC1, que é esse daqui, vai mudar a válvula de posição, vai fazer com que recue o cilindro. Recuando o cilindro, vai bater de novo no FC2, como ainda está com a trava, ele vai ficar fazendo continuamente isso. Então vamos lá. Ó. Avança, recua, tá? Então ele só vai parar quando eu der o comando de destravar aqui o botão, tá? Enquanto eu deixar o botão travado, ele vai fazer o avanço e recuo, tá? Daí eu preciso obrigatoriamente usar essa lógica aí, porque se eu não usasse, assim que eu colocasse o cilindro, por estar recuado, ele ia fazer o avanço e o recuo do cilindro, tá? E eu não teria como fazer com que ele parasse, tá certo? Então, esse aí é um exemplo aí de avanço, aliás, o acionamento de um cilindro pneumático de duplação com ciclo contínuo, né? Cada avanço e recuo é um ciclo, então ele se torna contínuo até que eu dê o comando para parar. Seria destravar a válvula aqui, certo? Então vamos lá para o próximo exercício agora. Então tá aqui para fazer a seleção, né? Sempre quando a gente fala de selecionar ou um caminho ou outro, vai ter que utilizar a porta ou, né? E no caso o exercício está pedindo para selecionar entre o funcionamento contínuo, né? Avanço e recuo do cilindro, já feito no exercício anterior, ou o ciclo único, né? Que é só avançar e recuar uma vez, tá? Então tá aqui, o processo está aqui, o mesmo para o ciclo contínuo aqui, eu lembrando, que é essas três válvulas aqui. Eu preciso fazer com que o cilindro, essa válvula aqui seja ativada através de uma válvula com trava, né, que daí mantém o ar aqui, nessa lógica aí, e daí esse outro cilindro que já está, essa outra válvula que já está pressionada, né, já está mandando ar para esse lado, então vai fazer com que o cilindro avance. Lembrando que isso aqui é uma lógica aí, se receber o sinal daqui ou daqui, ele avança, né? Daí, se eu destravar aqui, ele para o cilindro, né? Agora, se eu quiser fazer ciclo único, eu só aperto o botão dessa válvula aqui, que vai mandar sinal através dessa lógica OU, né? E vai fazer que o cilindro avance também. E aqui para o recuo só tem
o cilindro, aliás, a válvula aqui que vai fazer, que tem o rolete fim de curso, que vai fazer ele recuar. Então vamos verificar o funcionamento lá. Então aqui que ele só está dando sobreposição de linhas, né? Então, se eu apertar esse botão, ele vai fazer o ciclo contínuo, né? Para eu poder parar, eu vou ter que fazer essa trava aqui, ó, destravar isso aqui. Então, ó, o ar fica na lógica aí, mas como não tem ar desse lado aqui, então ele fica parado, né? Daí, ou se eu quiser fazer um único ciclo, né? Aperta esse botão, ele avança, recua e já para, tá? Controle de velocidade está sendo pedido, né? Então tá aí feito um exercício aí, ó, com utilizando aí principalmente as válvulas auxiliares da lógica E e lógica OU. Então por hoje era só isso, os exercícios com cilindro de dupla ação.